Então agora, pessoal, eu vou começar a mexer nas coisas que vão alterar a bateria como um todo. Eu vou mexer no drum bus e vou colocar a compressão paralela que eu vou enviar para o submaster da bateria também. Então os elementos individuais agora já estão muito próximos do que eu vou querer na mixagem. É lógico que em algum momento eu vou acabar voltando neles, porque depende muito da forma como eles interagem com o resto. Mas já está na hora de começar a mexer de uma forma geral na bateria. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um channel strip no meu drum bus, o primeiro canal auxiliar que está recebendo todos esses elementos que eu mexi até agora. Eu vou usar o da Metric Halo. Eu vou usar esse plugin agora porque ele é um plugin que tem ele já tem compressor, equalizador, limiter, um monte de coisa nele mesmo, e ele tem um som muito bom. Eu vou usar um compressor agora pelo seguinte: a gente vê que existe uma distância muito grande de volume, porque não tem muita coisa nessa bateria, não tem muita sala, tem o bumbo muito forte, o aro muito forte, os tons também. Então vem os transientes, o resto fica muito lá embaixo. Eu vou trazer um pouco mais pra frente isso. Se a gente for olhando, já dá pra ver isso aqui, ó. Então eu vou trazer tudo um pouco mais perto, e da mesma forma que eu vou alterar um pouquinho o som da bateria, que eu vou deixar os transientes um pouco mais fortes. Eu vou deixar então o ataque um pouco lento para poder passar esse som, o release mais curto, uma taxa bem baixa, tá em 2, tá bom pra mim. E esse plugin é fácil também, que ele é como os plugins básicos do Logic, o próprio da Avid também. Você consegue ver onde está batendo o som, para saber onde a gente vai colocar o threshold. Vou deixar um pouquinho mais arredondado, o que eles chamam de knee, e vou trazer um pouco o ganho para cima. Vou tirar o geral. Então o compressor ele vai fazer isso aqui agora. Ele aumentou o volume geral da bateria, lógico, mas o importante é que quando tá batendo mais forte, quando bate o bumbo, o aro, ele tem uma reação e ele deixa tudo um pouco mais próximo. Eu vou aproveitar esse equalizador gráfico para fazer duas coisas, mas nada muito drástico, nada muito grande como eu fiz nos individuais, que eu vou trazer um pouco mais os médios agudos e um pouquinho mais do sub. Isso, agora pode parecer um pouco exagerado o bumbo, né, esse sub que eu coloquei, mas quando a gente subir o baixo, já na semana que vem, vai fazer falta isso, porque eles têm que conversar, tem que... o bumbo eu vou colocar ele no sub, o baixo logo em seguida, então eu preciso desse peso para a gente ter um bottom, a parte de baixo do som bem coesa, com bastante punch. Então eu coloquei esse equalizador, esse compressor. E eu não vou usar esse limiter do plugin agora, porque o limiter eu vou usar no submaster da bateria. Vocês já vão entender o porquê. Eu vou usar o da Renaissance da Waves, e que eu quero que o limiter ele pega a compressão paralela também. Eu não quero usar o limiter antes da compressão paralela, senão eu vou alterar o que eu vou fazer agora daqui a pouco. Então eu vou usar esse Renaissance X. E vou trazer um pouquinho só, não muito, porque ele é um plugin bem exagerado. Isso, então eu acabei subindo muito volume, a gente perde headroom nesse momento, mas faz parte do que eu tô querendo fazer. Eu tô querendo que a bateria
soe tudo mais próximo, porque quando eu trouxer todos os outros elementos eu quero que a bateria seja bem pesada. Então agora eu vou mostrar sem esses dois plugins que a gente acabou de colocar. E agora com os dois vai aumentar bastante o volume, mas também vai alterar o som. E eu acredito que a gente só consegue chegar nesse som se foi feito todo aquele processo que a gente fez até hoje, nas outras semanas. Porque senão você vai trazer muita sujeira. E nessa hora de usar um limiter, um compressor no bus, tudo que é sujeira vai ser muito multiplicado. Ok, hora de falar da tal da compressão paralela que todo mundo comenta muito, é bem polêmico. Olha só, eu vou... na verdade esses vídeos eu tô querendo mostrar uma mixagem que eu fiz, ou que eu estou fazendo do começo ao fim. A minha ideia não é muito ficar dando conselho ou falando o que cada um deve fazer, mas nesse momento eu vou sugerir uma forma de entender de uma vez por todas a compressão paralela, porque tem muita gente que ainda não entende esse conceito e não era para ser um conceito tão complexo assim. Muita gente tenta descrever o que quer de uma compressão paralela que não é nem o que ela faz. Às vezes a pessoa quer mais volume e então vai fazer uma compressão paralela. E eu sempre falo a mesma coisa. Se você quer mais volume, você aumenta o volume. Você tem os faders aqui no Pro Tools, só aumentar o volume. Então, se você está querendo mais volume, não é isso que você vai fazer. O que eu quero de uma compressão paralela é alguma coisa diferente na bateria, ok? Eu vou criar aqui 3 auxiliares estéreo. Eu vou criar 3, mas eu vou usar 2. O terceiro vai ser para eu agir de uma forma que vocês entendam bem o que eu quero passar. Eu vou mostrar uma coisa, vocês vão entender. Eu vou jogar esses 3 auxiliares pro submaster de bateria. Vou abaixar os 3. Ok, eu vou colocar agora a mesma entrada para os 3. (55, 56), vou colocar aqui no 0. Deixa eu apertado o Alt. Vou colocar pré, porque eu vou querer ouvir o que eles estão fazendo sem ouvir o canal que eu estou enviando esse som. Então o que eu fiz agora? Eu criei 3 cópias exatas do bus da bateria. Ok, então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: muitas vezes a gente aumenta muito o volume de saída de alguma coisa e acha que o som melhorou muito, e na verdade só estamos aumentando o volume. Então olha o que acontece se eu simplesmente aumentar um desses faders sem fazer absolutamente nada, sem colocar nenhum plugin. O som ficou melhor. Lógico, a gente aumentou muito o volume, colocou não sei quantos decibéis a mais do som que já tinha. Então isso é o que não vai ajudar nada. A única coisa que está acontecendo, se você fizer alguma coisa assim, é que a gente está perdendo aquele espaço final que vai estar reservado para uma master, para um limite, para alguma coisa que vai ajudar. Então não fica benéfico. Na verdade é o contrário, você está piorando a mixagem se fizer algo assim. O que eu quero sugerir é que quando você colocar alguma compressão paralela, que ela faça alguma coisa, que ela mude o som. Se for só para aumentar o volume, não precisa nem colocar plugin. Faz isso. Eu vou colocar então alguns compressores que alteram bastante o som, porque aí eu vou pegar aquilo que ele está fazendo e somar ao som original, colocar um pouco desse diferente com o som original. Eu vou usar o da UBK. Eu sei que muita gente não tem esse plugin, eu não sei se ele é só AX ou se hoje tem diferente, mas
O pessoal sempre fica perguntando, e qual que é exatamente o plugin da Waves ou de não sei qual que faz a mesma coisa. Você não precisa fazer a mesma coisa. Precisa entender o que ele faz e procurar algum plugin que faz isso também. O que eu tô querendo desse plugin é uma saturação, uma compressão saturada, uma distorção. Então você procura, alguns da Softube fazem isso. Se você colocar um plugin, um compressor da Waves ali, e depois colocar, por exemplo, o Decapitator da SoundToys, isso pode acontecer também. Tem várias formas de chegar nisso. O importante é entender o que você quer disso. Eu vou usar, na verdade já usei uns settings que eu estou acostumado a usar, uma quantidade de compressão bem considerável. Então eu vou olhar esse headroom, que é uma outra coisa, um outro headroom, na verdade é o quanto o som aguenta antes de distorcer de uma forma errada. Então eu vou ver se vai piscar o vermelho aqui e vou voltar um pouco. Beleza, é isso. Então eu vou mostrar para vocês agora apenas o que esse plugin está fazendo. Então ele está alterando bastante o som, ele está distorcendo. Então eu quero somar isso ao som original, não vai ser apenas uma aumentada de volume. Então sem esse plugin agora e com ele. Ele fez algo diferente pro som. Eu vou fazer agora uma coisa parecida com outro plugin, porque esse, como vocês viram, ele altera bastante a parte de baixo do som. Eu vou usar agora um plugin que altere bastante a parte de cima. Eu vou usar um Fairchild, por exemplo. Vou colocar a constante no 1. Vou ouvir só o som dele primeiro. Então, olha ele sozinho, o que ele está fazendo pro som. Ele começa a agir logo quando chega esse transiente, logo em seguida. Então ele vai fazer o resto vir mais para frente. E como eu tinha falado que a gente ia usar dois apenas, eu vou ainda testar um terceiro, que na verdade seria um Trance Designer, que ele mexe no sustain e no ataque. Eu vou tirar o sustain e colocar o ataque. Ele sozinho ele faz isso aqui. E ele pode frisar um pouco mais aquela primeira nota. Isso, a única coisa que me incomodou um pouquinho é que o sub passou do ponto agora, aquele grave que eu coloquei no começo.
Então eu vou tirar. E agora deve ficar melhor. Então é isso, eu vou partir já pro baixo na semana que vem. Eu deixei a bateria soando bem forte porque eu quero que seja uma música, por mais que a gente grave ao vivo, um estúdio, um piano de caudas, eu quero que fique bem com uma roupagem bem pop. E eu coloquei esses compressores paralelos para dar um som diferente ao som original da bateria, não para aumentar o volume. Para aumentar o volume, eu coloquei o limiter no Submaster. Eu coloquei um compressor e um equalizador no buzz da bateria porque eu queria frisar uma parte das frequências e queria também deixar tudo mais coeso, um pouco mais próximo. Esses foram os motivos pelos quais eu usei essa compressão paralela e o resto da bateria. Então, o que a gente tinha antes e o que resultou nesse som final da bateria foi o seguinte. Tá aí 5 plugins que eu acabei usando no final da bateria, no Drum Buzz. Depois com o resto a gente dá uma checada se passou do ponto, se comprimiu muito, ou se tá ok, ou se vai precisar mais. Mas por enquanto eu tô gostando do som que a bateria tá apresentando, ok? Vamos lá, semana que vem a gente sobe o baixo. Obrigado mais uma vez.